Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aí para a nossa última aula dos conteúdos do livro, né? Aí a nossa próxima aula vai ficar destinada a uma revisão de tudo que a gente viu ao longo desse bimestre, tá bom? Então, vamos lá para a nossa última aula aí. Vamos trabalhar com adição algébrica de números inteiros. Ai, professora, muito tranquilo, tá? Se vocês já entenderam bem o conceito de adição de números inteiros e de subtração de números inteiros, aqui vocês não vão ter problema nenhum, tá bom? Mas vamos lá ver os conceitos. Então, vão ser em cima das páginas 59 a 62 do livro didático, tá bom? E aí, vamos à nossa aula. Então, adição algébrica. Leia estas informações sobre alguns dos pontos mais altos e mais baixos do planeta. Então, o Monte Kilimanjaro é um dos maiores picos do mundo, atingindo cerca de 5.149 metros de altitude. Está localizado no nordeste da Tanzânia, na fronteira com o Quênia, na África, tá? Então, aí vocês têm a foto desse monte. O Mar Morto, que na verdade é um lago, recebe esse nome por causa de sua salinidade, que é de 33%, 10 vezes mais que a dos oceanos, o que impediria qualquer tipo de vida e faz com que os banhistas boiem com facilidade. Com uma área de 650 km², tem a menor altitude do planeta, pois fica aproximadamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Porém, esse número está diminuindo a cada ano por causa da baixa vazão do Rio Jordão e da extração de minerais. Então, isso significa que ele já está a 400 metros de profundidade e ele está ficando mais profundo ainda por causa dessa baixa vazão do rio e da extração de minerais, tá bom? Então, vamos lá. Escreva uma expressão numérica para determinar a diferença entre as altitudes do Monte Kilimanjaro e do Mar Morto. E, em seguida, resolva. Então, vamos ver como ficaria essa expressão? Então, ela ficaria como? Mais 5.149, que é do Monte Kilimanjaro, menos 400, que é a profundidade aí do Mar Morto. Então, quando eu faço a regrinha de sinal, vamos esquecer essa partezinha aqui do meio. Se eu fizer a regrinha de sinal menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar 5.149 mais 400. Então, a diferença entre a altitude do Monte Kilimanjaro e do Mar Morto é de 5.549 metros, tá? Então, ó, qualquer subtração de números inteiros equivale a uma adição do primeiro número com o oposto do segundo número. Assim, dizemos que a adição e a subtração de números inteiros podem ser consideradas como uma única operação, chamada de adição algébrica, cujo resultado é a soma algébrica, tá? Então, por isso que a gente trabalha muito com o oposto do número, sempre lembrando da regrinha de sinal. Mais. Com mais, vamos pensar aqui, por exemplo, no 6. Mais 6 significa que é o próprio mais 6. Então, ele é mais 6 mesmo. Mais menos 6 significa que é o próprio menos 6. Então, vai ficar menos 6. Menos mais 6 é o oposto do mais 6. Então, vai ficar menos 6. E menos 6 é o oposto do menos 6. Então, vai ficar mais 6. Por isso que mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos e menos com mais é menos. Daí deriva essa ideia das regrinhas de sinais aí, tá bom? Então, eu acho importante que vocês saibam utilizar a regrinha de sinal. Vocês sabendo a regrinha de sinal, vocês não precisam saber mais nenhuma regra. Vocês conseguem resolver qualquer tipo de cálculo, tá bom? Então, ó, matemática em detalhes. Vamos calcular a soma algébrica de algumas expressões numéricas, só para a gente ir analisando aí outros tipos de resoluções, tá? Então, menos 26 mais menos 19 menos mais 80 menos 12 mais 8. Então, para simplificar a escrita, podemos eliminar os parênteses, lembrando que somar menos 19 é o mesmo que subtrair 19. E que subtrair menos 12 é o mesmo que somar o oposto de menos 12, ou seja, mais 12. Olha essas regrinhas de sinais, gente. Então, vamos lá? Portanto, aplicando esses conhecimentos na expressão, ficamos como?
O menos 26 vai ficar menos 26 mesmo. Mais com menos, menos. Então vai ficar menos 19. Menos com mais, menos. Então vai ficar menos 80. Menos com menos, mais. Então vai ficar mais 12. E o mais com mais é mais. Então vai ficar mais 8. Aí, para ficar mais fácil, lembra que a professora ensinou que é melhor vocês juntarem todos os números negativos, todos os positivos e aí depois uni-los. Então, ó, vamos juntar todos os negativos, essa parte em vermelho. Menos 26, menos 19, menos 80. Isso vai resultar em menos 125. É a mesma coisa que falar, devo R$26, devo R$19, devo R$80. Quanto que eu devo no total? Menos R$125. E aí vamos pensar no mais 12 e o mais 8. Mais 12 mais 8 é igual a 20, né? Mais 20. Então, se eu devo 125 e tenho 20 para pagar, eu vou ficar devendo 105. Então, o resultado dessa expressão numérica é menos 105, tá bom? Então, note que na adição algébrica de números inteiros com sinais diferentes, a soma algébrica tem o sinal do número com maior módulo, tá? Veja que o resultado menos 105 tem o sinal de menos 125. Isso daí é uma questão mesmo assim. Quem que é o maior? É o negativo. Então, consequentemente, o meu resultado vai ficar negativo, tá? Ou ainda, após eliminar os parênteses, podemos escrever as operações na ordem que aparecem, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu, particularmente, acho mais fácil vocês resolverem primeiro os negativos e depois os positivos. Mas se vocês quiserem fazer na ordem que aparecem, fica a critério de vocês, tá bom? Note que a soma algébrica resultante é a mesma em relação à obtida por meio da resolução anterior. Então, vocês fazendo aí o passo a passo na ordem que aparece, o resultado será sempre o mesmo, tá? Agora, vamos analisar a outra expressão. Menos 15 mais menos 9 mais 13. Então, como que a gente pode resolver? Temos duas maneiras aí. A gente elimina os parênteses, juntando os positivos e negativos e calculando a soma algébrica. Ai, professora do céu, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Ele falou pra gente fazer o quê? Já fazer assim. Menos 15, menos 9, mais 13. Então, menos 15 menos 9, menos 24. Menos 24 mais 13 é menos 11, tá? Vamos ver a outra maneira, que eu particularmente acho que é melhor pra vocês também, para não correr risco de erros, tá? Então, ó, a outra maneira é fazer primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Lembrando da regrinha que numa expressão numérica a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, eu acho que é melhor vocês utilizarem essa maneira. Então, ó, menos 15 mais menos 9 mais 13. Então, quanto é menos 9 mais 13? Devo R$9, estou com 13, vou ficar com 4. Então, menos 15 mais 4 é igual a menos 11. Então, vocês verificaram que o resultado é o mesmo. Mas, para não correr riscos de erros, é recomendado que vocês façam primeiro o que está dentro do parênteses, tá bom? Agora, vamos analisar aí a última expressão. Menos 50 menos, abre parênteses, menos 15 menos 14 mais 15. Então, vamos analisar as duas formas de resolução. O sinal negativo à frente dos parênteses significa o oposto de todos os números que estão dentro deles. Por que eu falei para vocês que é melhor resolver tudo que está dentro do parênteses? Porque vocês não precisam ficar pensando em fazer todos os opostos. Resolve tudo, depois vocês fazem o oposto de um único número. Por isso que é melhor fazer primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, ó, menos 15 é igual a mais 15. Menos 14 é igual a mais 14. E o menos mais 15 é igual a menos 15. Portanto, aquela expressão lá em cima, ela vai ficar como? Menos 50 mais 15 mais 14 menos 15. Se eu fizer daquela forma, né, juntando primeiro os negativos, depois os positivos, eu vou ter menos 36 como resposta. Qual que é a segunda dica, que essa é bem legal para vocês utilizarem? No caso, dentro do parênteses, eu tenho um menos 15 e eu tenho um mais 15. Concordam? Significa que eu devo R$15 e tenho 15 para pagar. Isso não anula? Isso não deixa zerado? Então, vocês podem cancelar, tá? Sempre que vocês tiverem dois números opostos em uma expressão numérica, opostos, tá bom, gente? Um com sinal positivo e um com sinal negativo, que sejam o mesmo no valor, tá? Então, vocês vão lá e
cancelam, porque isso vai ser a mesma coisa que zero. Vão ficar menos termos na resolução da minha expressão. Então, ó, se eu eliminar esses números opostos, o que vai acontecer? Menos 50 menos. Eu cancelei o menos 15 e cancelei o mais 15. Então, vai ficar menos 50 menos 14. Menos 50, menos com menos, mais. Menos 50 mais 14 é igual a menos 36. Como vocês podem verificar, a gente acabou fazendo menos continha aí do que se a gente tivesse deixado o menos 15 e o mais 15. Essa ideia aqui é bem legal para vocês utilizarem, tá? Então, gente, com relação à adição algébrica, era isso, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês façam os exercícios 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8A. Então, o 3 e o 8B não precisa fazer, tá bom? Das páginas 60 até a 62. E para vocês fazerem também a seção Organize as Ideias, que está na página 62, tá bom? E como nós finalizamos o nosso bloco de estudos, esse capítulozinho, então também eu vou pedir para vocês a seção Hora de Estudo como trabalho aí para compor a nota bimestral, valendo meio ponto, como foram os outros dois, tá? O Hora de Estudo ele está nas páginas 63 e 64 do livro didático. E eu vou solicitar que vocês encaminhem por e-mail, no e-mail aí de trabalho, tá? Até o dia 14/4. Dessa vez eu vou aceitar que vocês façam digitado, até para facilitar o envio. Quem quiser fazer manuscrito, tira uma fotinho legível, junta todas as páginas num único arquivo e manda. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários do vídeo, entre em contato no Positivo On, no WhatsApp, no Facebook. Estamos aí para auxiliá-los, tá? Então, beijos enormes, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.